Então, eu não apresento conflito de interesses relacionado a essa apresentação. E as complicações mais frequentes das oclusões venosas retinianas são a isquemia macular, o edema de mácula e a neovascularização. Para a isquemia macular, não há tratamento nos dias de hoje. Então, quadros de oclusões venosas de ramo ou centrais, acompanhadas de isquemia, como no caso, eles não têm bom prognóstico visual. Porém, em casos de edema de mácula ou neovascularização de retina, de disco óptico ou do segmento anterior, a coisa já é diferente. Nós temos armas terapêuticas importantes para evitar complicações mais avançadas. O laser foi o primeiro que surgiu no tratamento do edema de mácula por essas oclusões venosas. Ele já é usado desde o final da década de 1960, mas foi através de estudo, o BVOS e o CVOS, o de ramo venoso e o de veia central da retina, nas décadas de 80 e 90, isso ficou bem estabelecido que, em casos de edema de mácula crônico, maiores do que 3 meses, em que a visão ficasse pior do que 20/40, o laser em grid, naquela região da mácula edemaciada, poderia levar a um certo ganho de visão. Na época, um ganho pequeno, em torno de 1,3 linhas, em comparação com a observação apenas. Então, o que se passou a indicar nessa época foi o laser nesses casos. Por outro lado, o estudo de oclusão da veia central da retina mostrou que o laser em edema macular difuso para a veia central não tinha função visual. Ele não dava melhora visual, apenas diminuía a espessura retiniana. Também esse mesmo estudo mostrou que o laser, aplicado de uma maneira mais extensa nas áreas isquêmicas em casos de neovascularização ativa de retina, tinha um papel fundamental na prevenção de glaucoma neovascular e outras complicações como hemorragia e descolamento de retina. Esse era o tipo de laser que a gente fazia na época desses estudos. Isso mudou um pouco. Atualmente, a gente tende a ser um pouquinho mais cuidadoso no edema de mácula, em casos que não respondam aos anti-VEGFs ou corticoides, ou que não possam ser injetados durante longo tempo. A gente costuma fazer uma aplicação mais suave, com marcas praticamente invisíveis, como o Rodrigo Jorge mostrou agora há pouco em retinopatia diabética. E mesmo em áreas de isquemia maiores, como no quadrante temporal superior aqui, a gente tende a espaçar um pouquinho mais essas marcas, dando pelo menos um intervalo de uma marca entre cada área aplicada. A partir da década de 2000, então, com a vinda dos antiangiogênicos, o panorama mudou drasticamente, não só nos casos de edema macular, por oclusões venosas, como também em casos de neovascularização mais avançada. A gente sabe que os corticoides também são antiangiogênicos, e a gente começou a usar a triancinolona como um coadjuvante em casos de tratamento de degeneração macular exudativa, obtendo bons resultados, inclusive nos casos de oclusão venosa central, diminuindo o edema com essa melhora clínica, angiográfica e tomográfica. Então, durante um bom tempo, há muitos anos, a gente começou a usar a triancinolona com os resultados favoráveis no edema de mácula. Claro que, a partir de 2010, com a publicação de importante estudo mostrando o papel de um corticoide biodegradável que permaneça mais tempo na cavidade vítrea, os resultados se tornaram mais prolongados e menor número de injeções intravítreas, mas sempre importante esclarecer aos pacientes sobre os riscos inerentes dessa permanência do corticoide a longo prazo, como glaucoma e catarata. Já com relação aos anti-VEGFs,
eles realmente foram um fator determinante na melhora clínica dos pacientes com edema de mácula. Então, o primeiro estudo em oclusão de ramo venoso, o BRAVO, através de injeções intravítreas periódicas durante 5 meses de ranibizumab, mostrou resultados muito superiores em relação à simulação. Então, quadros que a gente não obtinha inicialmente com o laser. Posteriormente, mais recente, o Vibrant, usando a aflibercept mensal também durante 5 meses, e comparando com a terapia laser, mostrou diferença significante no ganho de letras, na melhora visual, através dessa terapia farmacológica intravítrea. Em obstrução de veia central, também o CRUISE, que mostrou resultados maiores ainda do que em obstrução de ramo venoso e levando a resultados realmente melhores a longo prazo. Com a aflibercept também, o estudo Copérnicos de 2012 mostrou essa diferença significante e mais uma droga a aumentar esse arsenal terapêutico nas obstruções venosas. Então, atualmente, o que se faz em edema de mácula por obstruções venosas, sejam de ramo ou centrais, são aplicações mensais, até a melhor visão, até que a mácula seja seca. E esse acompanhamento tem que ser mensal, clínica e com tomografia de coerência óptica. No momento em que a visão estiver estável, a mácula seca por 3 meses, pode-se parar e continuar esse acompanhamento em intervalos cada vez maiores. Uma outra função de anti-VEGF, no caso em neovascularização secundária à obstrução de ramo venoso, são casos que se acompanham de hemorragia vítrea. Então, muitas vezes, uma dose só, uma injeção poucos dias antes de uma vitrectomia, pode diminuir a chance de sangramento intraoperatório, melhorar o resultado pós-operatório. E a outra função, em casos de uma complicação da obstrução venosa central, o glaucoma neovascular. Quantas vezes a gente vai examinar os pacientes e já observa um quadro avançado de neovascularização de íris? Muitas vezes, essa aplicação de anti-VEGF inicial pode evitar que o seio seja totalmente fechado e permitir que a pressão ainda esteja controlada até a panfotocoagulação retiniana, que é o tratamento de escolha nesses casos. Concluindo, nós sabemos que laser e antiangiogênicos são fundamentais nesses casos de oclusões venosas retinianas. Muitas vezes eles agem de maneira complementar. Em edema macular, a preferência é pela farmacoterapia antiangiogênica intravítrea. O laser pode ser usado em casos que não possam ser tratados com múltiplas injeções, quer de anti-VEGF, quer de corticoides, e em obstruções venosas centrais ou de ramo, em que há neovascularização, o laser continua sendo uma arma fundamental no tratamento destes pacientes. E sempre lembrando que a terapia acaba sendo individualizada. A gente se baseia em múltiplos estudos clínicos, randomizados, muito bem conduzidos, mas o acompanhamento tem que ser individualizado porque as respostas são variáveis de pessoa para pessoa. Muito obrigado.